Você sabe a diferença de uma aplicação com ou sem fluxômetro? Vou mostrar para vocês aqui que de todos os acessórios de aplicação, como é que a gente consegue identificar na prática uma utilização ou quando a aeronave utiliza ou não o acessório. Então aqui eu vou mostrar para vocês um acessório muito importante nessa utilização, que é o fluxômetro. Essa é uma área aplicada, para a gente ter uma noção, que com o mapa de calor da aplicação a gente consegue identificar que se pretendia aplicar 20 litros por hectare nessa área, esse avião não está utilizando o fluxômetro, então a gente consegue todo o controle manual do piloto, calibração e ajuste da aeronave, tá? E a gente queria aplicar 20 litros por hectare. A média da aplicação de toda a área ficou em 18,7, ou seja, tem uma variação já do que se pretendia fazer. Mas o mais importante aqui não é de fato a variação 18,7, porque se fosse toda a área em 18,7 estaria ótimo, tá? O problema é que a gente tem uma variação muito grande de aplicação na lavoura, ou seja, só 42% dessa área eu atingi de fato 20 litros por hectare, se considerando que eu posso baixar até 18, eu posso subir até 22, eu ainda considero uma aplicação razoável aqui, boa, considerando o mapa como verde, tá? E abaixo de 18 vira vermelho, acima de 22 vira roxo. Então a gente consegue ver no mapa aqui claramente que só 42% da área ficou dentro desse parâmetro verde. O restante todo ele ficou ou acima da vazão que se pretendia fazer ou abaixo da vazão que se pretendia fazer. O que acontece aqui em termos práticos? Aqui se a gente buscava uma aplicação homogênea para tratamento de lavoura, aqui de fato a gente não vai conseguir ter. Porque a gente, onde é que está o erro aqui? Eu vou aplicar nessa faixa aqui muito mais vazão do que eu deveria fazer, consequentemente aqui ficou com muito menos vazão do que deveria ter. Então o remédio para tratamento aqui foi muito menor. Aqui foi adequado, aqui foi superior, aqui foi menor. Então eu não vou ter um tratamento correto aqui dessa lavoura. E a gente vai entender como que fica a lavoura quando eu uso um fluxômetro. E eu consigo entender na prática que eu caio já, 89% da aplicação ficou dentro do parâmetro de 20 litros por hectare. Ou seja, eu pretendia uma aplicação de 20 litros, eu consegui uma média de 19,9. Ou seja, praticamente eu carimbei 20 litros por hectare. E o mais importante, que se eu analisar o mapa, toda a aplicação foi homogênea dentro de 18 a 22 litros, que foi o pré-setado aqui dessa área, mas se cravou em 20 litros por hectare. O que acontece? Eu consigo ter um tratamento muito mais homogêneo nessa lavoura, eu consigo ter um rendimento muito mais homogêneo do que está se tratando, né, da praga que a gente está combatendo aqui, e com certeza a gente tem certeza do que aquilo que a gente queria botar no solo realmente foi colocado de acordo com a organização da aplicação. Então, a gente consegue entender na prática, no uso do Travicar Connect, a diferença de utilizar um fluxômetro e de não utilizar o fluxômetro. Então, isso dá para ver bem claro essa operação e a gente vai conseguir entender que é inaceitável hoje uma aeronave voar sem uma ferramenta de fluxômetro. Porque aqui está, de fato, a essência e o segredo da aplicação. O avião passar e realmente pulverizar e fazer a vazão correta, de acordo com foi o pré-organizado na aplicação, isso é o que a gente tem que entregar hoje. E hoje a gente tem equipamentos capazes o suficientes para, de fato, fazer essa aplicação e trazer um mapa conforme esse aqui. Então a gente consegue hoje, utilizando ferramentas, acessórios do GPS, ter o maior benefício da aplicação possível. Tá? Então é possível hoje a gente usar ferramentas que tiram alguns, vamos dizer assim, alguma perda de tempo, uma calibração errada, uma variação errada, para a gente entender por que uma aplicação fica desta maneira aqui. O que faz uma calibração se perder ao longo do trajeto. Então, em termos práticos, o piloto pode fazer a melhor calibração da aeronave. Tá? E nossos pilotos são excepcionais. Eles fazem uma calibração correta da aeronave para setar em 20 litros por hectare. Agora, o que acontece? A velocidade que é pré-setada para uma aplicação, ela vai ter que ser baseada numa média. Então, vamos supor uma aeronave que não é turbo. A gente vai pré-setar em 110 milhas por hora. Uma aeronave turbo a gente vai pré-setar em 140. Só que durante a aplicação, de fato o avião não permanece o tempo todo na mesma velocidade. Então o que acontece? Normalmente, quando ele inicia uma aplicação, ele está muito carregado, a aeronave está mais lenta. Então ele vai entrar num tiro, uma velocidade às vezes menor do que foi pré-setado, de 140 ou de 110 milhas por hectare. Consequentemente, como já estava, ele não tem uma válvula de ajuste automático,
a vazão que ele vai aplicar vai ser sempre a mesma ao longo do período, só que a velocidade da aeronave vai variar. Quando a velocidade varia, a velocidade da aeronave, a gente vai ter ou uma aplicação maior do que deveria ter, ou uma aplicação menor do que deveria ter. Então, em poucos períodos aqui dessa aplicação, a gente conseguiu fazer uma aplicação pré-calibrada de acordo com o que se planejava no início da aplicação. Agora, quando a gente tem um sistema que faz a correção automática para nós, basta a gente iniciar a aplicação e o sistema vai identificar a velocidade que a aeronave está trabalhando, vai identificar o fluxo que está passando e vai corrigir esse fluxo para que permaneça o maior tempo possível dentro daquele informativo de litros por hectare pré-setado. Então, na prática, a gente vai utilizar uma ferramenta, uma estrutura, um sensor que vai nos ler rapidamente e vai corrigir rapidamente a variação de velocidade. Então, neste caso aqui, o piloto não precisa se preocupar em calibrar a aeronave, basta ele indicar para o sistema que vazão que ele quer. O sistema altamente se calcula, identifica a vazão que tem que passar em litros por minuto para chegar em litros por hectare adequadamente, que era o princípio da aplicação. Então, nesse caso aqui, por qualquer variação de velocidade de aeronave, aumento de vento, direção de vento, nada vai influenciar a calibração e o ajuste de vazão, porque o sistema se autocalibra o tempo todo da aplicação. Então a gente poderia até pegar nessa aplicação aqui que está entre 18 e 22 e reduzir aqui, botar 20, botar 19 e botar 21. A gente ia ver que ela continuaria dentro do verde aqui toda a aplicação. Por quê? Porque já desde o início da aplicação, ele já faz o ajuste aqui no início do tiro, ó, e já todo o restante do tiro é perfeito. Aí o tiro aqui entrando por esse lado, automaticamente toda a saída do tiro aqui a gente vê que está correto. Então aqui fechou aqui a aplicação. Então, qual é a prática dessa aplicação aqui? Uma maior perfeição na vazão desejada em todo o percurso da aplicação. Então, se a cada 0,2 segundos eu continuo botando 20 litros por hectare, e nessa outra aplicação aqui, eu vou colocar uma vazão diferente a cada 0,2 segundos, é o que a gente está encontrando aqui. Por acaso aqui ficou mais discrepante em dois trechos da aplicação. Mas se a gente reduzisse aqui o valor de 20 para 21, de 20 para 19, com certeza essa área verde também estaria bem diferente aqui, teria muito mais vermelho e roxo nessa aplicação. Porque de fato a gente tem uma alteração e uma não constância das variáveis que a gente organizou e calibrou a aeronave. Então essa é a diferença de uma aplicação com e sem fluxômetro aqui para mostrar para vocês na prática como é que isso funciona. E hoje é inadmissível voar sem fluxômetro, todo mundo tem que ter essa ferramenta, porque é uma ferramenta básica. Fluxômetro, altímetro laser, válvula de fechamento automático on-off, ou faz pela válvula, faz pela bomba, mas tem que ter. E também uma estação meteorológica para acompanhar o carro de campo, lá o carro de apoio, que vai estar do lado da lavoura e vai ter todos os dados precisos ao lado da lavoura. Então são instrumentos hoje que tem que ter em toda a aeronave agrícola.